Bom, primeiramente, bom dia. Estarei apresentando aqui um paper interdisciplinar da matéria do curso de licenciatura em matemática, na qual fui orientado pelo tutor Antônio Jacinto de Souza Alves, e o meu nome é Matheus Jacinto Gomes. Vamos lá. Bem, aqui são a missão e a visão da instituição. Aqui nós temos os valores. E começando mais propriamente dito, começaremos aqui pelo tema do nosso trabalho, que será a demonstração matemática e sua importância, cujo título é A Importância e a Segurança das Demonstrações Matemáticas. E começaremos aqui agora pelo resumo e daremos seguimento ao decorrer da apresentação. O artigo explora o papel fundamental da matemática na evolução humana, destacando sua conexão com a razão. Ao analisar a dualidade da razão humana, que pode ser utilizada tanto de maneira racional quanto irracional, o acadêmico enfoca a necessidade de estudar a validade do que é racional e verdadeiro. O texto destaca a diferença entre demonstrações em contextos cotidianos, permeados pela subjetividade, e demonstrações matemáticas que exibem ordem, coerência e estética. Na seção de fundamentação teórica, é observado o impacto progressivo da matemática ao longo da história, desde os conceitos de Arquimedes até as atuais inteligências artificiais baseadas em algoritmos matemáticos. A dialética é contrastada com a lógica, destacando a flexibilidade da primeira e seu potencial para erros e raciocínio. O foco é então direcionado à lógica clássica, com princípios fundamentais como a lei da identidade, a lei da não contradição, o terceiro excluído, o princípio da inferência válida e o princípio da transitividade. O artigo conclui apresentando o famoso teorema de Pitágoras como uma demonstração matemática notável. Este teorema, reconhecido por Pitágoras, estabelece que a soma dos quadrados dos catetos de um triângulo retângulo é igual aos quadrados da hipotenusa, e o texto destaca a importância histórica e matemática desse teorema, enfatizando seu valor incalculável até os dias atuais. As palavras-chave desse paper são demonstração, lógica e razão. Abordando aqui apenas alguns parágrafos da introdução, nós temos que a matemática é, sem dúvida, o conhecimento que mais impulsionou a humanidade. Desde muito antes da era de Cristo, o homem já utilizava da razão para seus fins práticos, bem como filosóficos. Utilizando-se da razão, não é difícil concluir que o conhecimento que mais incorpora a razão é a matemática. Como vivemos em um mundo que é regido por leis e tais leis não se contradizem, vivemos em um mundo que a matemática é e será o maior catalisador da humanidade. Isso se dá porque o Homo sapiens é dotado do atributo da razão. Embora a razão ou lógica pode ser usada de modo irracional e ilógico. Portanto, o ser humano possui tal atributo, isto é, da razão, mas também possui a potência de não ser racional. Então, se faz necessário um estudo sobre a validade do que é racional e verdadeiro nessa faculdade a qual o ser humano está apto. Nessa direção, investigaremos quais os métodos disponíveis para auxiliar os processos lógicos, bem como suas particularidades e detalhes, como são desenvolvidos e contextualizados. Já que na fundamentação teórica, foi escolhido parágrafos-chave que não abordam a totalidade do paper, mas dá uma ideia mais geral. O que sabemos é que parece haver ao menos dois tipos de analisar conceitos, isto é, com a dialética e a lógica. Conder, em
1985, na página 3, diz sobre a dialética. É o modo de pensarmos as contradições da realidade, o modo de compreendermos a realidade como essencialmente contraditória e em permanentemente transformação. Irving M. Cope, 1978, página 21, sobre a lógica tenta dar uma definição mais geral. Ao lógico só interessa a correção do processo, uma vez completado. Sua interrogação é sempre esta: a conclusão a que se chegou deriva das premissas usadas ou pressupostas? Se as premissas fornecem bases ou boas provas para a conclusão, se a afirmação da verdade das premissas garante a afirmação de que a conclusão também é verdadeira, então o raciocínio é correto, caso contrário, é incorreto. Ali a gente elenca dois tipos de raciocínio, um dialético e um mais voltado a uma lógica tradicional clássica. O dialético, tanto os dois, o dialético quanto o da lógica clássica, eles remontam a muito tempo até antes de Cristo, e geralmente eram muito usados pelos filósofos, começou pelos filósofos, e também o que não é muito esquisito, porque a maioria dos filósofos antigos também trabalhavam com a matemática, e portanto eles tinham basicamente duas formas de pensar, que era a forma dialética e a forma, digamos assim, aristotélica, ou a lógica clássica. E como a gente viu ali, mais ou menos o que está sendo dito é que a lógica dialética, ela requer um confronto com o paradoxo, com análises contrárias. Então, é pegado uma ideia, uma premissa, e tentado daquela premissa achar algo que contradiga, e para dali sair novos insights e novas premissas e assim por diante, até chegar em algo mais claro. Já a lógica clássica, ela já não admite esse trabalho com o paradoxo, com coisas contraditórias. Ela já é mais linear, digamos assim. Portanto, cada premissa tem que seguir a anterior, e dessas premissas esteja implícito a conclusão tirada. Então, são formas diferentes de se pensar. E a matemática, ela é mais voltada para essa segunda forma, que é a forma clássica ou aristotélica, na qual cada passo tem que ser seguido exatamente do outro. É uma coisa linear e não pode ter, no caso assim, buracos ou lacunas, digamos assim. Então, basicamente, dando uma geral na fundamentação teórica, seria mais ou menos isso. Depois a gente abordou os métodos ali, para alguns, claro, não todos, para provar como funciona a demonstração, o que está no fundamento da demonstração. E aqui eu trouxe para vocês uma demonstração de um famoso teorema, que é o Teorema de Pitágoras, na qual, se todo mundo não conhece, mas pelo menos já ouviu falar. E o teorema basicamente fala que o quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então aqui eu não quis trazer uma demonstração muito algébrica e muito abstrata, preferi trazer uma demonstração mais intuitiva, ou seja, geométrica, na qual a gente pode ver aqui na primeira figura que temos um triângulo retângulo ali, em branco, né? E esse triângulo retângulo, os lados dele ali, os catetos, ele tem um quadrado maior, que é o cateto maior, referente ao cateto maior, em preto, e o cateto menor com quadrado também, adjacente ali ao cateto menor, em preto também. E temos o quadrado ali da hipotenusa. Então, o teorema nos diz que os dois quadrados preto, eles têm a mesma área que o quadrado cinza. Uma prova de um jeito de demonstrar isso é pegando esse quadrado cinza e colocando ele dentro de um quadrado maior, onde ali os vértices dele tocam esse quadrado maior. Nesse caso, ficaria ali como a figura do meio, ou seja, a segunda figura. Assim sendo, a gente percebe que para o quadrado cinza
preencher totalmente o quadrado maior na qual foi colocado, ele precisa ali de uma certa área que está faltante a ele. Essa certa área, como a gente pode verificar, ela forma triângulos e retângulos, beleza? E se a gente fazer a mesma coisa em vez de agora do quadrado da hipotenusa, fazer com os quadrados dos catetos, porém num quadrado de mesmo tamanho, ou seja, pegar esses dois quadrados menores e colocar num quadrado maior, e esse quadrado maior é igual ao quadrado maior que foi colocado, o quadrado da hipotenusa, a gente verifica que para preencher também o espaço faltante do quadrado maior, também formam ali algumas figuras. A princípio são retângulos, mas se a gente dividir esses retângulos ao meio, a gente vai perceber que são triângulos retângulos, e na qual esses triângulos retângulos são de número 4, e se a gente verificar isso, dá para verificar algebricamente, mas eu quis botar aqui só para a gente ver geometricamente, mas dá para verificar apenas por intuição que os quadrados, que os triângulos retângulos que estão faltando na última figura, eles são os mesmos que estão faltando na figura do meio, na segunda figura. E, portanto, como o espaço faltante para preencher o quadrado maior é o mesmo nos dois casos, a gente pode concluir que a área dos dois quadrados menores é a mesma área que o quadrado maior. Então, essa é uma demonstração geométrica. Então, aqui só uma conclusão. Assim, ao analisarmos as figuras, é possível entender a prova. Colocamos o quadrado da hipotenusa dentro de um outro quadrado maior e percebemos que o espaço de área faltante a ser preenchido é equivalente a 4 triângulos retângulos. Sim, pegando esse mesmo quadrado maior e colocando o quadrado dos catetos dentro, percebemos que o mesmo ocorre, isto é, a área faltante a ser preenchida é exatamente 4 triângulos retângulos iguais ao da figura à esquerda. Bom, é basicamente ali o que eu já tinha explicado. A metodologia aqui aplicada nesse trabalho foi a de revisão bibliográfica, na qual foi feito primeiramente o levantamento dos trabalhos já realizados na área específica selecionada. Assim, podemos ter uma visão mais ampla do que já tinha sido feito e qual direcionamento seria dado ao trabalho. Após ter um norte, focamos em entender o conteúdo para poder construir uma linha argumentativa coerente, embora seja uma área com poucos trabalhos já realizados e pouco falado, isto é, a área da demonstrações, fundamentos das demonstrações, pôde-se rastrear os elementos base na qual as demonstrações estão submetidas e elencá-las em uma certa ordem. No final, fornecemos uma demonstração para exemplificar o ponto. A discussão, o resultado das discussões se dá pelas demonstrações matemáticas, são, sem dúvidas, partes essenciais da matemática, fazem parte de sua estrutura e é o que dá sustentação para tal. As demonstrações remontam a milênios atrás e vêm se desenvolvendo ao longo desse período. E com elas, as demonstrações que temos certeza que é com elas as demonstrações que temos certeza que um avião irá voar, o celular irá funcionar e usinas nucleares fornecerão energia. Ao analisarmos a matemática, seus elementos e sua interação com a natureza, percebemos que há uma intimidade entre a realidade e a matemática, pois a matemática estuda padrões e nossa realidade é feita de padrões. Os números parecem representar bem os padrões da realidade, bem como são excelentes para formular demonstrações. Logo, a matemática é e tenderá cada vez mais ser o alicerce de nosso conhecimento mais profundo da realidade. Dado que a matemática, ela meio que modela quase perfeitamente a matemática, ou digamos perfeitamente, a matemática modela perfeitamente a realidade, daí que um avião voa e tudo mais. Então é através dessa perfeição de modelagem e junto com as demonstrações que a gente pode garantir os resultados e confiar e entrar em um avião. Sabendo um pouquinho mais aqui em questão a conclusão,
a gente pode afirmar que, sabendo um pouquinho mais de como a matemática funciona, podemos contemplar a grandiosidade de sua presença na cultura humana. Porém, dizemos cultura humana por ser reconhecido que apenas os humanos são capazes de produzir cultura. A verdade é que a matemática pode ser reconhecida em tudo que experienciamos, assim de modo algum é parte apenas da cultura humana. Haja visto que as propriedades de um triângulo já existiam antes do primeiro ser humano pisar na Terra. Desse modo, a cultura humana acaba estudando a matemática e reconhecendo ela, porém, os padrões matemáticos eles já estão aqui antes de qualquer ser humano pisar na Terra, porque a triangularidade ela não foi feita pelo ser humano. Existiam objetos expressando os padrões triangulares muito antes dele pisar na Terra. Continuando aqui, tal coisa de tamanha importância deveria e ser algo na qual pudéssemos ter um alto grau de confiança. Essa confiança nada mais é que as demonstrações matemáticas. Essas demonstrações são responsáveis por nos dar a segurança de colocar um de nós, isto é, um ser humano, dentro de um foguete e lançar à Lua. Então, as demonstrações seguem princípios lógicos. Tais princípios são uma espécie de lei da realidade. E quando fazemos matemática sobre tais leis, obtemos coisas extraordinárias, como exemplo o Teorema de Pitágoras, que foi descoberto há mais de 2 milênios e ainda é usado nos dias atuais. Na verdade, é utilizado em grande parte da física contemporânea, tendo em vista que padrões de ondas fazem parte do fundamento da realidade e seus padrões são estudados por triângulos retângulos que se formam. Aqui, basicamente, não dá para abordar tudo, mas eu estava me referindo aqui sobre o estudo da mecânica quântica mesmo, na qual é utilizado muita teoria dos senos e cossenos para estudar e derivar outras conclusões, e para derivar e para concluir muitas outras coisas, os pesquisadores utilizaram muito senos e cossenos e tudo mais. E senos e cossenos, basicamente, o estudo do seno e cosseno está intimamente ligado ao Teorema de Pitágoras, que é como se fosse uma coisa, uma parte de algo maior, digamos assim, né? Tipo um quebra-cabeça, uma coisa que se encaixa perfeitamente. Então, o Teorema de Pitágoras se encaixa perfeitamente no estudo dos senos e dos cossenos, tangentes, ou seja, as funções trigonométricas. Bom, aqui foram as referências utilizadas. Okay. Aqui é o link do canal onde o vídeo será armazenado, vou deixar aqui embaixo, e o link direto estará no último slide publicado, ou seja, vai estar ali no AVA no slide. Mas caso ocorra algum problema, o link do canal é esse aqui. Muito obrigado e até mais.